Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso tema sobre centro cirúrgico, né? Nós vamos entrar na parte das terminologias cirúrgicas. Então, hoje nós vamos conseguir identificar e conhecer alguns nomes de alguns procedimentos cirúrgicos e também entender que eles têm um tipo de padrão na sua nomenclatura. Então, os sufixos ou os prefixos, que eu vou explicar mais à frente o que são, eles mantêm uma padronização do que eles querem nos repassar de informação, tá bom? Então, o que são essas terminologias? Elas nada mais são do que um conjunto de termos próprios de uma arte ou ciência. No caso aqui, da ciência da questão cirúrgica, né? Dos centros cirúrgicos, os procedimentos cirúrgicos. Ele é um estudo da identificação e também de uma delimitação dos conceitos peculiares a qualquer ciência. Então, qualquer tipo de ciência vai ter as suas terminologias, como também eles podem ser chamados de nomenclatura. Então, quais são os objetivos dessas terminologias? Elas têm como objetivo fornecer, tanto de forma verbal e escrita, uma definição do termo cirúrgico. Ela também que descreve os tipos de cirurgias e acaba facilitando também o preparo de instrumentais e equipamentos apropriados para cada tipo de procedimento. Com essa padronização da linguagem, ela consegue ter um alcance coletivo, de uma forma que haja um entendimento universal do termo utilizado. Então, de acordo com essa terminologia, nós vamos saber do que está se tratando cada procedimento cirúrgico. Aqui eu trago para vocês vários prefixos. Os que são prefixos é aquilo que antecede a palavra. Então, para vocês entenderem melhor, vou pegar aqui o a, que é um prefixo de negação, de ausência. Um exemplo bem clássico para vocês entenderem esse prefixo é o nome afebril. Quando a gente usa esse termo afebril, estamos querendo dizer que a pessoa está sem febre, há uma ausência de febre. Então, esse prefixo a quer dizer negação. Tem vários prefixos aqui que eu trago para vocês. São 2 slides de prefixos. Vou ler todos agora? Não. Eu quero só que vocês depois deem uma olhadinha com calma e tentem sempre estar fixando pelo menos os mais utilizados, para vocês saberem do que é que se trata. Como assim os mais utilizados? O a, que é de negação, o acro, que é sempre relativo às extremidades, ângio, que é relativo a vasos, ante, que tem sempre essa questão de oposição, de contra, artério e artro, né? Artério relativo às artérias e atro relativo às articulações. Tem também sempre o cardio, relativo ao coração, e o céfalo, que é relativo à cabeça. Quando a gente já passa para copo, né? Que aí vocês podem lembrar a colposcopia, que isso sempre está relativo à região vaginal, né? A região da vagina. Outro que também é bem utilizado, espleno. Sempre que vocês lembram, eu quero lembrar vocês, por exemplo, o nome esplenomegalia, quer dizer o quê? O aumento do baço, porque esse nomezinho, esse prefixo espleno é relativo ao baço. Flebo, que é relativo às veias, gastro, relativo ao estômago, e hemo, relativo a sangue. Hepato também é bastante utilizado, que é relativo ao fígado, e estéreo, que é relativo ao útero. Masto, relativo às mamas. Sempre esses termos que eu citei são sempre os mais utilizados, tanto em procedimentos cirúrgicos, como também em outros termos. O prócto está sempre relativo ao reto e ao ânus. E temos também o rino, que é relativo à região do nariz. Um exemplo dela é a rinoplastia. Nós vamos saber também o que é que significa, mas a gente já, sabendo esse prefixo, nós já temos noção que é algo relativo ao nariz. E aqui nós temos os sufixos. O que é sufixo, Iana? Sufixo é o final da palavra. Sempre é o que está finalizando a palavra. Isso é português, tá, gente? Então, algia ou algo é referente à dor, por isso a mialgia, que é a dor generalizada nos membros, né? Aquela dor dos membros. Brade, que é lento. Cele, que é referente a um tumor ou a hérnia.
Outro também bastante utilizado, ecto, que é algo externo, e ectomia, que é a extirpação parcial ou total de um órgão. Temos também a glico, que é sempre relacionada ao açúcar, fasia, relacionada à fala ou à palavra, hiper, quer dizer alto, acima ou excessivo, e hipo, abaixo ou deficiente. Tem uma hipoventilação, então nós já sabemos que ele está com uma ventilação deficiente. A ventilação de quê? De oxigênio. Inter, que é entre ou em meio, intra, dentro ou no lado de dentro, e ite, que sempre está relacionado à inflamação. Além disso, nós temos a lise, que é a dissolução ou a destruição, quando se fala não há uma lise de hemácias. Então, ele está querendo dizer que há uma destruição das hemácias. Deixe-me ver outro que é bem, pseudo, que quer dizer falso. Quando vocês estavam estudando lá na biologia, deu um pseudo, tal estrutura da biologia tem pseudopés, que é da parte lá de parasitologia, né? Então, pseudo quer dizer falso, falsos pés. Plastia, que sempre está relacionada a uma reparação plástica de forma ou da função desse segmento afetado. A istomia é a realização de uma nova boca, uma comunicação do órgão tubular ou oco com o meio externo. Então, por isso, quando a gente fala traqueostomia, uma estomia ou colonostomia, colostomia. Então, sempre a gente está falando que tem algo de fora algo de dentro que foi exteriorizado. Supra quer dizer sobre ou acima, tac, rápido, veloz. Tomia ou tomo está referente a uma incisão, ao corte, à abertura da parede ou órgão. Uro sempre relacionado à urina. Aqui nós temos os tipos de cirurgia e os procedimentos, com também alguns exames. Caem as cirurgias com os sufixos tomia, sempre vai estar relacionada a uma abertura, a uma incisão. Tem a toracotomia, que é a abertura da cavidade torácica. Cardio, observem que o prefixo cardi já remete ao coração e o tomia é a abertura, então é a abertura do cardio, desculpa aqui o erro, então há uma abertura cardíaca relacionada ao coração. Colectotomia, a abertura do colédoco. Laparotomia, a abertura da cavidade abdominal. Tem a flebotomia, a incisão na veia para a introdução de catéter, e a uterolitotomia, que é a abertura do ureter para a remoção de um cálculo renal, por exemplo, que fica localizado, o cálculo, no caso, está localizado nos ureteres. As cirurgias com o sufixo estomia, a traqueostomia, que é a formação de uma abertura na traqueia e sutura nas bordas, com a abertura da pele do pescoço. A gastrostomia, que é a formação da abertura no estômago para a colocação da sonda. E a jejunostomia, também uma formação da abertura no jejum e colocação de uma sonda, ambas através da parede abdominal e ambas também com a função de alimentar aquele paciente. Tem a ileostomia, que é a abertura cirúrgica do ilho, sempre através da parede abdominal, e ele é utilizado para desviar o trânsito intestinal. A colostomia é uma abertura no colo, através também dessa parede abdominal, e também é utilizada para desviar esse trânsito intestinal. Por quê? O trânsito intestinal, ao invés de a pessoa defecar pelo ânus, pela essa rede do intestino, ela vai defecar por meio da colostomia. E a nefrostomia, que é a formação de uma abertura na pelve renal e a colocação de uma sonda exteriorizada da região lombar. As cirurgias com sufixo ectomia, tem a tireoidectomia, que é a extirpação parcial ou total da tireoide, a retirada de uma das glândulas ou de ambas as partes da glândula. Mastectomia, que é a retirada da mama, muito realizada nos casos de câncer de mama. Esofagectomia, que é a remoção parcial ou total do esôfago. Gastrectomia, que é a extirpação parcial ou total do estômago.
Colecistectomia, que é a remoção da vesícula biliar. A vesícula biliar ela não tem como remover uma parte ou total, então sempre tem que ser removida toda a vesícula biliar. Histerectomia, que é a retirada do útero. Salpingectomia, retirada da tuba uterina. Oficarectomia, que é a retirada do ovário. Por isso que às vezes usam a nomenclatura popular, não, uma pessoa fez histerectomia total. O que é que ela está querendo dizer nessa nomenclatura mais popular, né? Ela está querendo dizer que houve uma histerectomia, uma salpingectomia e uma oforotectomia. Então, todas as três feitas em uma única cirurgia, porque retirou útero, tubas uterinas e ovário. Tem a prostatectomia, que é a remoção da próstata, e a safinectomia, que é a remoção da safena. E as cirurgias com o sufixo plastia, né, são correções cirúrgicas, né, são cirurgias plásticas para corrigir algum órgão ou parte do corpo. Tem a blefaroplastia, que é a correção cirúrgica da pálpebra, da nossa pálpebra. Rinoplastia, correção cirúrgica do nariz, né, muito utilizada, muito procurada. Queloplastia, que é o reparo do defeito nos lábios. Mamoplastia, que é uma correção cirúrgica das mamas. Aí essa mamoplastia, existem vários tipos, né? Só apenas a correção, a implantação de silicone, desse tipo de coisa. Ritidoplastia, que é a cirurgia indicada para corrigir rugas na face. Tá? Então, vocês observem que todas essas com finoplastia, elas estão bem relacionadas à questão estética. Sempre que a gente vê esse sufixo plastia, remete realmente às cirurgias plásticas. E na grande maioria, as cirurgias plásticas são para fazer correções estéticas. Cirurgias com sufixo rafia, né? A herniorrafia, que é uma sutura para correção da hérnia. Colporrafia, sutura na parede vaginal. Perineorrafia, sutura no períneo. Gastrorrafia, sutura na parede do estômago. Com o sufixo pexia, né, tem a retinopexia, que é a fixação da retina que houve um descolamento. Nefropexia, elevação ou fixação de um rim. Cistopexia, elevação e a fixação da bexiga. E orquiopexia, a fixação do testículo na bolsa escrotal. Com o sufixo escopia, né, tem a broncoscopia, que é a visualização direta dos brônquios. É um tipo de cirurgia, um procedimento, né, um procedimento pouco cirúrgico, mas que tem função diagnóstica. Laparoscopia é a visualização da cavidade abdominal. Retossigmoidoscopia, que é a visualização do canal anal, reto e sigmoide. E tem também a colonoscopia, que é a visualização do intestino grosso, válvula iliocecal e a porção terminal do ilho. Além da cistoscopia, que é a visualização da bexiga. E temos os termos que eles não seguem padrões, ou seja, não tem um sufixo ou um prefixo que siga um padrão, o que se fala, que é a amputação, que é a retirada parcial ou total de um membro ou também de um órgão. O enxerto, que é a inserção de algum material autógeno, homólogo, heterógeno ou sintético, né, que ele é utilizado para corrigir um defeito ou falha de algum tecido ou órgão. O enxerto de pele, por exemplo, é um tipo dele. A exerese, que é a extirpação total ou parcial de um segmento corpóreo. A anastomose, que é a comunicação cirúrgica realizada entre os dois vasos sanguíneos ou entre as duas vísceras ocas, ou seja, pode ser realizada uma anastomose intestinal, por exemplo. A artrodese, a imobilização cirúrgica de articulação. E a circuncisão ou postectomia, que é a excisão do prepúcio para facilitar a exposição da glande. Tem a paracentese, que é uma punção de um espaço cheio de líquido utilizando a agulha ou um trocárter, que é um estilo de uma agulhinha, mas ele tem o formato arredondado. Tem como finalidade sempre aspirar o líquido que está ali contido.
A toracocentese, que é a punção também ou aspiração do espaço intrapleural para remover líquidos anônimos, como é o caso do hidrotórax, do hemotórax ou de uma emipemia. E por hoje foi, tá bom? Quero que vocês sempre estejam dando uma olhadinha tanto nos sufixos como nos prefixos, como também desses padrões de nomes que essas cirurgias levam, para quando vocês adentrarem um centro cirúrgico ou pegarem um mapa cirúrgico para olhar, não ficar tão disperso do que está ali descrito, tá bom, pessoal? Tchauzinho!